Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui e vamos falar de dois assuntos importantes. Um acabou de estourar uma baita de uma bomba dentro do Parque São Jorge, um assunto importantíssimo, né? Vamos falar da carta aberta que o presidente Augusto Melo ele informou para a torcida corintiana, para todos os torcedores e para todos os seus apoiadores, né? E também vamos falar do elenco do Corinthians, tá? O elenco do Corinthians se posicionou referente ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo, que foi instaurado, todo mundo sabe que foi instaurado esse processo de impeachment, né? E o elenco do Corinthians se pronunciou nas suas redes sociais, e uma coisa que eu, sinceramente, eu nunca havia visto em clube algum isso acontecer. Bora lá falar sobre isso? Depois da vinheta. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos começar primeiro aqui com o seguinte. Augusto Melo publica carta à torcida e cita projeto de Memphis Depay em meio ao processo de impeachment. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei a carta aberta dele, ó. Carta aberta à fiel torcida. Vou ler aqui pra vocês, tá, rapaziada? Vamos lá, ó. Hoje, em meio a um dia tão significativo em que pude acompanhar as finais do nosso CIFAT, e dirijo-me a vocês com o coração repleto de gratidão e orgulho por tamanho carinho recebido no clube pelos nossos sócios e apoio imenso que venho recebendo em toda a torcida corintiana. Ao lado da minha família, que sempre me acompanha nas batalhas diárias, senti que era o momento certo para compartilhar um pouco dessa minha caminhada que temos trilhado juntos à frente do amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Nesses 11 meses de gestão, tenho refletido sobre a grandiosidade do compromisso que assumi. Tá? Não falo apenas de responsabilidade, de liderar o clube mais amado do mundo durante o triênio de 2024 e 2026, até 2026. Mas de carregar o sonho de cada corintiano que me confiou a essa missão. Vocês, os mais de 720 mil que me acompanham aqui e os 35 milhões de bando de loucos foram fundamentais para que esse sonho se tornasse realidade. O que ele quis dizer com isso? Que ele agradece a torcida que fez o barulho de fora para dentro do Parque São Jorge, que acabou culminando na eleição dele para presidente do Corinthians, tá? Isso ele basicamente quer dizer isso com essas palavras aí, tá? E continuando aqui. E não há um dia sequer em que eu não me sinta honrado por esta confiança. Desde o início sabíamos que o desafio seria imenso. As dificuldades que podíamos prever já pareciam gigantescas, mas a realidade mostrou que era ainda maior. Ou seja, ele sabia que iria encontrar um clube totalmente devastado, um clube que estava cheio de dívidas, mas eles não imaginavam o tamanho que era o negócio. Eles imaginavam, acho que, uns 30% a menos do que a realidade mostrou para essa diretoria, tá? Segundo o que dá a entender nessa carta que ele está falando, tá? Entretanto, é justamente nesse momento que encontramos a força para crescer e avançar. Os primeiros 4 meses foram de intenso aprendizado, adaptação e de recalcular a rota para enfrentar os obstáculos. Hoje afirmo com convicção, estamos no caminho certo. Basicamente o que ele quer dizer aqui nesse trecho é o seguinte, é essa mudança de rota, que ele confirma que errou na escolha do Rubens Gomes como principal, dono da cadeira principal da diretoria, que é de diretor de futebol. Então ele confirma que ele errou, meio que tipo assumindo a culpa, né? Assumindo a culpa pela besteira que ele fez, né? Mas que hoje ele estaria nesse caminho certo que ele tanto cita, tá? Aí continuando aqui, ó. Mas quero deixar algo muito claro.
Não estamos aqui para simplesmente seguir o fluxo. Esta gestão é pautada pela busca incessante da tão sonhada profissionalização. O que ele quer dizer? Ele quer tornar o clube do Corinthians um clube literalmente profissional, pagando as coisas em dias, fazendo todos os processos que é de prática para todo clube se manter saudavelmente financeiro, tá? O meu entender foi isso que ele quis dizer, tá? Aí continuando, estamos construindo uma gestão plural, a mais aberta e inclusiva da história do Corinthians. Nesse ponto eu não concordo muito, tá? Eu não concordo muito que ele seja totalmente transparente, porque no começo lá, vocês vão se lembrar, que ele prometeu que ia fazer um pente fino, ia mostrar as contas do Corinthians, e não foi isso que aconteceu. Ele só deu uma leve pincelada ali e jogou pra torcida, só isso. Mas não teve mais nada além disso, tá? Não teve mais nada além disso. Esse é o meu ponto de vista, tá? Aí continuando aqui, ó. Esta instituição colossal e singular só se tornará ainda mais forte com a colaboração de todos os corintianos de bem, independentemente de suas preferências políticas ou posições passadas. O que ele quer dizer? Teve muitos corintianos que eram contra ele quando ele entrou, que hoje são a favor dele pela gestão que ele julga ser uma gestão importante que ele esteja fazendo, tá? Essa é a leitura que eu estou tendo dessa carta aberta, tá? Somos 35 milhões unidos por uma única paixão. A todos os grupos de apoio, quero expressar a minha profunda gratidão. Vocês são peças chaves nas conquistas que estamos alcançando. Agora ele compartilha algumas ações que ele já fez nesses 11 meses de trabalho em conjunto, tá? Regularização dos 11 meses de direito de imagem em atraso. Isso é verdade. Todos os 11 meses de salário atrasado que muitos jogadores que ainda estão no elenco tinham o ano passado, no caso de Fagner, no caso de outros jogadores aí, ele simplesmente aceitou. Entrou em acordo com todos os jogadores e pagou todo mundo. Ou seja, direito de imagem e salário dos jogadores que tinham pendências até o ano passado foram totalmente quitadas, tá? Foram totalmente quitadas. E isso é um bom sinal. Ou seja, isso demonstra que a outra gestão, que era dirigida pelo Duílio Monteiro Alves, simplesmente foi uma catástrofe, tá? Foi uma catástrofe. Hoje a gente pode ver quem era o verdadeiro Pinóquio da história, né? Que todo o André Sanches chamava o Augusto Melo de Pinóquio. Vocês vão ver quem é o Pinóquio. Hoje a gente vê quem que é o Pinóquio, né? O Duílio Monteiro Alves prometia mundos e fundos e não cumpria porcaria nenhuma. Essa que é a realidade, né? Infelizmente. Continuando. Rejuvenescimento é reconstrução do elenco, trazendo de volta o nosso DNA de luta e competitividade. Ou seja, o time do Corinthians estava com um time velho, um time avançado, jogadores muito acima de 30 anos, tá? Simplesmente ele deu uma enxugada no elenco, trouxe algum outro jogador aí perto de 30, 32 anos, mas nada além disso, tá? Dá uns jogadores que vão render em um ano e no outro ano já começa a cair de rendimento. Sei certo ou não, trazendo algumas peças, isso é até questionável. Mas a gente não pode negar que ele literalmente jogadores que não tinham mais condição de vestir a camisa do Corinthians, que era o caso do Gil, que era o caso do Juliano, que era o caso do Fábio Santos, simplesmente saíram do clube. E acertou, tá? Acertou, não tem o que falar, tá? Continuando. Fechamento de um patrocínio master que ultrapassou os 300 milhões de reais, tá? Isso entre a primeira patrocinadora master, que acabou culminando na saída, e essa atual patrocinadora master agora. Então gira em torno de 300 a 320 milhões de reais, se for fazer um meio termo entre as duas, tá? Isso no clube nunca tinha sido feito.
Isso a gente tem que bater palma realmente. Ele conseguiu fazer algo que muitos tentaram ou não quiseram fazer durante todos esses anos de gestão, mas ele conseguiu fazer, tá? Isso a gente tem que, por mais que algumas ações dele a gente não concorde, a gente acha que foram péssimas, mas nessa parte a gente tem que dar o braço a torcer, tá? Tem que dar o braço a torcer. Ele foi bem nessa parte. Continuando. Contratação de um diretor executivo de futebol capacitado e alinhado com os nossos valores, que é o caso do Fabinho Soldado. Um cara desconhecido no mercado do futebol, assim, para diretor de futebol. Ele era analista de scout lá no time do Flamengo. Veio com total desconfiança e aos pouquinhos ele vai ganhando o seu espaço, tá? Ele vem ganhando espaço e a confiança até dos próprios jogadores do elenco atual, tá? Então, tanto é que você vê, ele foi buscar o Hugo Souza lá no Chaves de Portugal, foi buscar o Charles, apesar de eu não concordar muito com a vinda do Charles, não entregou o que a torcida esperava, entre outros jogadores. Mas no saldo geral, ele foi bem, tá? No saldo geral, ele foi bem. No caso do Mateuzinho, que eu achei temerário a contratação do Mateuzinho pelos valores que foram feitos. Mas enfim, no balanço geral, ele se saiu mediano, vamos dizer assim, tá? Mediano. Aí, aqui, assinatura do maior contrato de direito de TV da história do futebol brasileiro. Isso é verdade, tá? O Corinthians sempre esteve amarrado com Rede Globo, pay-per-view e tudo mais, pagando uma migalha por ano, tá? Perto dos acordos que foi fechado agora, que o Corinthians recebia pelo tamanho do Corinthians, era pouco, era bem pouco, era muito pouco, tá? Então ele fechou um baita de um contrato daqui pra frente pro Corinthians. Isso a gente tem que dar o braço a torcer também. Nesse ponto ele se saiu muito bem, tá? Muito bom, muito bem. Isso a gente tem que concordar. Projeto Memphis Depay, com o intuito de fortalecer o nosso objetivo esportivo e desenvolver a autoestima ao nosso torcedor que estava tão machucado nos últimos anos. O que ele quis dizer com isso aqui? Trouxemos um cara que é para ser ídolo, tá? Um cara que pode se tornar um grande ídolo do Corinthians e tá fazendo por justo. Vem jogando bem, fazendo gol, dando assistência ou seja, trouxe um verdadeiro cara para resolver. Essa que é a realidade. Trouxe um cara para resolver e deu certo, deu bom. Coisa que o Corinthians há muito tempo não tinha. Tinha um monte de jogadores que ou eram antigos demais ou já estavam velhos demais, mas que não tinham a gana de estar dentro de campo. Não tinha mais aquele brilho de estar dentro de campo. E temos que concordar que ele conseguiu fazer isso, tá? Com a vida do Memphis Depay, ainda alavancando ainda a venda de camisas e tudo mais, que muito tempo a camisa mais vendida que o Corinthians tinha até então era do Cássio. O Corinthians não tinha um camisa 10 identificado para estourar de venda de camisas. Há muitos anos o Corinthians não tem isso. Há muitos anos. E só tinha quem era o seu maior ídolo, por boa parte da torcida. Era o Cássio. Saiu o Cássio, ficou a ver na vida. O torcedor corintiano ficou órfão de ídolos. Então ele quer resgatar e trazer isso de volta. Tá? Continuando aqui. Reestruturação do Cifute, tornando-o mais eficiente e moderno. Hoje tão elogiado por todos e reflexo de uma das melhores janelas já feitas no futebol brasileiro. Tamanha dificuldade enfrentada por todos nós. Aí eu já não vou concordar muito, tá? Não foi uma das melhores janelas que ele fez, foi uma janela mediana, tá? Foi uma janela mediana, trouxe bons jogadores. No começo do ano foi um desastre, não trouxe bons jogadores, trouxe jogadores de mediano para bom, e nessa janela ele tentou recuperar a besteira que ele fez, tá? A janela do mediano foi melhor do que a do começo do ano da temporada. Isso a gente tem que ser sincero. Alguns jogadores se adaptaram bem e outros nem tantos, tá? A gente tem muito para ver ainda, tá? Aí vamos ver aqui, ó, mais uma coisa. Recuperação e fortalecimento do canal Corinthians TV no YouTube. Isso foi importantíssimo. A Corinthians TV no canal do YouTube estava jogada às traças.
Tava totalmente largada. Ninguém dava bola pra Corinthians TV. Então ele, com o poder de engajamento que o torcedor corintiano tem, tá conseguindo trazer de volta a Corinthians TV de uma outra forma para poder trazer cada vez mais torcedor. Tanto é que os jogos do Corinthians dentro de casa tá sendo transmitido para fora do país. Tá sendo transmitido para fora. Antes do Corinthians nunca se pensou em fazer isso. Logicamente, muitas vezes combinado por causa da vinda do Memphis Depay. Isso sim, concordo. Mas ele deu uma atenção melhor para a TV Corinthians, que estava totalmente largada. Isso é fato. Tá? Contratação de um profissional com validação prática do esporte para aprimorar nossa gestão. Fechamento do maior contrato de placas de publicidade do futebol nacional. Isso também foi outro ponto positivo. Fazendo o Corinthians ter mais ganho em publicidade, mais ganho em finanças, para poder receber a longo prazo. Que o Corinthians não tinha isso. O Corinthians tinha como que eu posso dizer? Um gasto muito alto por uma arrecadação muito baixa. Então ele conseguiu equilibrar essa balança, tanto com o contato com a TV como de publicidade, tá? Pagamento em dia de salários, CLT e direito de imagem, algo que há muitos anos não víamos. Foi o que eu comentei agora há pouco. Ele zerou os salários atrasados dos jogadores, rapaziada. Zerou, simplesmente zerou. Isso é um ponto positivo para ele. Tem que bater palma pro cara. É mais do que obrigação pagar o salário em dia? Sim, é mais do que obrigação. Há quem diga até que no Parque São Jorge, falam-se pelos corredores, que ele tá pagando até bicho por vitória nessa reta final. E tá sendo pago ali, ó, regularmente. Teve a vitória, ó, vai cair um tanto para cada jogador. E tem cumprido. Isso é ótimo, Isso beneficia o clube e beneficia os jogadores também, logicamente, né? Aí terminando aqui, ó. Fiel, minha missão é clara: trabalhar incansavelmente para que em 2026 entregar um Corinthians ainda mais grandioso e preparado para o futuro. O próximo presidente encontrará um clube forte, organizado e, acima de tudo, honrado pela história que continuamos a construir todos os dias. Desejo a todos um excelente final de semana. Com respeito e compromisso, Augusto Melo. Essa foi a carta aberta que ele fez para a torcida, tá? Muito bom isso. Os pontos alguns pontos aí divergiu, mas a grande maioria aí foi ok, tá de ok do que tem acontecido durante o ano, tá? E agora, por último, vamos falar do que? Dessa bomba que surgiu agora, não faz nem uma hora atrás. Todos os jogadores do elenco do Corinthians, todos, sem exceção, tá? Todos, sem exceção, elenco do Corinthians se posiciona sobre o processo de impeachment de Augusto Melo, tá? Todos os jogadores se posicionaram. Eles fizeram um texto padrão ali e todos os jogadores nas suas redes sociais colocaram esses dizeres, tá? Que eu vou falar para vocês aqui agora qual foi. Entre aspas, abre aspas. Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar com os compromissos do clube. O que os jogadores querem dizer com isso? Tá pagando em dia, tudo que foi acordado está sendo cumprido. Perfeito, tá? Perfeito. O Clube Corinthians, o Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Perfeito, com certeza. O clube está acima de jogador e está acima de qualquer disputa política, tá? Isso é fato. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Ou seja, eles estão fechados com o Augusto Melo. Isso é fato, tá? Eu vou ser sincero para vocês agora, minha opinião, tá? Eu nunca vi isso em clube nenhum. A gente sempre fala que, jogador não se mete na política do clube.
e não tem histórico de se meter. Ele jogador, beleza, porque o cara já parou, o cara não tá mais no clube, o cara já se aposentou, tudo bem. Mas jogador atual de elenco, em qualquer clube, se posicionar a respeito de política, às vezes você perguntar para o jogador, o que você acha da política do clube, tá falando, ó, a gente tá preocupado dentro do campo, fora do campo a política que se vire, entendeu? Mas não é o que a gente vê hoje. O elenco do Corinthians se posiciona a favor do presidente num processo político. Agora, qual que é a minha conclusão a respeito disso? Augusto Melo não cai. Pra mim, eu vou até um pouco mais além, tá? Pra mim, o que vai ser votado no dia 28 não vai nem passar, tá? Não vai nem passar. Porque agora os próprios jogadores jogaram a bomba no colo dos conselheiros. Você acha que os conselheiros vão ir de contra a torcida organizada, o torcedor comum e jogadores e os jogadores? Você acha que eles vão ir contra isso? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Então, pra mim, não vai nem chegar a ser votado com o associado. Pra mim, eu acho que nem chega com o associado. Porque você pode ter certeza, por mais que o voto seja secreto, tá, mas a gente sabe qual é a patotinha que está envolvida nisso. A gente sabe. Muitos acham, grandes canais, grandes portais aí, todo mundo acha que quem está por trás desse pedido de impeachment é a oposição. A oposição pode até estar se aproveitando disso, mas não é não. Pode ter certeza que tem dedo e tem mão de gente que era da atual gestão, que saiu fora, se juntou para poder fazer esse pedido. Pode até estar errado, mas eu vou citar nomes. Rubão, Rosala Santoro, Yonki Lee, entre outros, que se sentiram prejudicados durante todo esse processo, durante o ano, e que pularam fora do barco. E que acham por bem tirar o Augusto. Então não tem só gente da oposição, tem gente da situação que também não quer mais o cara lá dentro. Só que esse poderio todo não é suficiente. Pra mim, eu acho que não é suficiente. Ainda mais agora com essa carta aberta da torcida, que vai influenciar pesado dentro da decisão do pessoal do conselho. Vocês podem ter certeza disso. O barulho que as torcidas organizadas vão fazer lá na quinta-feira, no dia 28... É quinta-feira? Deixa eu ver aqui. Na quinta-feira, no dia 28, vai ser estrondoso, vai ser monstruoso. Vocês vão ver o que vai acontecer. Os dirigentes, quando a torcida chama a responsabilidade para si e vai para cima cobrando, o dirigente treme na base, você pode ter certeza. Eles vão pensar duas vezes antes de votar a favor desse impeachment. Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham. Deixe seu comentário aqui embaixo. E mais uma vez, galera, pessoal que está chegando aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu joinha, dá o seu gostei aqui, compartilha esse vídeo que é muito importante para todo corintiano aqui, e cada vez mais corintianos chegando aqui, é sempre importante aqui nessa família corintiana, para a gente poder estar discutindo e debatendo. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima então, e vai Corinthians, e vai para cima, todos juntos somos uma nação grandiosa, de torcedores apaixonados pelo Esporte Clube Corinthians Paulistas. Valeu e tchau, rapaziada.